Legal, pessoal. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é que eu estou muito à vontade aqui de estar aqui. Eu não estou muito acostumado com protocolo aqui, de oferta e tudo mais, mas a gente vai desenvolvendo essa habilidade. Mas eu tenho algo no meu coração aqui para compartilhar com vocês. E, como eu disse, estou muito à vontade aqui porque eu estou na casa do meu pai. E estou com os meus irmãos aqui, certo? E já que a família é grande, acho que vai na primeira apresentação, já que é a primeira vez que eu estou ministrando aqui algo para vocês, eu vou compartilhar algo que eu tenho aprendido nos últimos 10 anos aqui de estar trabalhando nesse ministério aqui, junto com o pastor Hélio. E para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, não é? Já que são muitos irmãos, minha família, meu nome é Dirceu, eu trabalho aqui com o pastor Hélio aqui já há praticamente 10 anos, e estou aqui desde o início, quando a gente ainda fazia os cultos ali na casinha aqui do lado. Se vocês não sabem, esse templo aqui não existia, né? Era uma garagem vazia, e a gente fazia os cultos ali, onde o pessoal fica no espaço gourmet. E tudo começou ali. E a gente está aqui durante todo esse tempo, né? E tem minha família, essa é a esposa linda, Luiz Felipe, estão aqui na frente, Jaqueline e Luiz Felipe, amo muito eles também. A minha mãe também veio, meu pai estão ali atrás. Falei, rapaz, tem que vir pelo menos alguém aí para poder dar um glória a Deus, aí se ninguém dá, pelo menos tem que ter a família ali que vai estar firme ali para poder dar um glória a Deus ali com a gente, né? E tem a Melzinha, que é a nossa pet também. Chegou lá em casa tem 1 ano também, e é muito bom estar com eles, né? Agora que a gente já se conhece, vamos à palavra de Deus. Amém? E onde é que nasceu essa mensagem, né? Quando o pastor Hélio, ele me deu essa missão, já tem um tempinho, né? Numa caminhada no dia seguinte, praticamente, eu fui a Espírito Santo. O que eu compartilho com o pessoal? E algo estava muito no meu coração ali naquele momento, que era em relação a sonhos, né? E aí eu percebi dentro do meu espírito, que eu chamo daquela voz interior, né? Do homem interior, muitos chamam de feeling. A gente vai falar um pouquinho mais sobre as formas que Deus fala comigo, pelo menos 3, e com você pode ser um pouquinho diferente, a gente vai ver isso também. E aí percebi lá dentro, falar sobre sonhos. Eu falei, pô, legal, muito bom. Mas tá aqui é uma mistura de sensações, porque eu nunca quis estar em cima de um púlpito. Meu negócio é estar atrás dos bastidores. Eu gosto de bastidor, ver as coisas funcionando, montar processo, montar ali o time ali todo organizado para trabalhar. Eu cuido aqui do Ministério de Broadcast, que faz as gravações aqui, as transmissões. E meu negócio é estar ali atrás, né? Eu nunca quis estar aqui na frente, mas por alguns motivos Deus tem direcionado para estar aqui compartilhando com vocês, então eu tenho que dar algo que está vivo aqui no meu coração, né? E é exatamente isso que aconteceu quando nós tivemos, no finalzinho do ano passado, em Ribeirão Preto, a primeira vez que o pastor Hélio esteve lá, ele foi ministrar uma escola de maturidade. É um evento muito parecido com o que a gente faz aqui, aquele Essenciais de Liderança, acho que é um dia inteiro no sábado, uma imersão na palavra, beleza. Passou o sábado, passou o culto do domingo, a gente, no final, foi chamado para a gente estar lá em cima, e o pessoal foi orar pela gente, né? Então, quando eu subi ali, eu vi todo aquele povo ali embaixo, ali, meu coração ficou muito comovido, né? Com a passagem que Jesus olha para o povo e fala assim, cara, esse pessoal está como ovelha sem pastor. E eu falei assim, cara, mas aqui tem uma pastora boa. Eu percebi que ele não queria falar comigo a respeito de simplesmente pastoreio. E aí depois eu ouvi aquela voz mansinha e suave no meu coração, o Espírito Santo falando comigo. Eles estão aí embaixo esperando algo vivo de vocês. Estar em cima é um lugar de responsabilidade. Então, eu estou aqui com muito temor e sei que aqui é um lugar de responsabilidade para compartilhar algo vivo com vocês, né? Então eu quero ser voz de Deus para a sua vida hoje. Amém? Inclusive para vocês que estão acompanhando a gente na internet. Amém? Vocês também quero ser voz de Deus para vocês hoje também. Onde quer que vocês estejam aí, em outra cidade, outro país. Vocês são bem-vindos, como eu disse. E vamos que vamos, tá? E hoje eu quero conversar sobre esse assunto aí. Os seus melhores sonhos. Repita comigo. Os seus melhores sonhos. Legal? Isso é algo que bateu muito forte no meu coração e eu acredito que isso é uma noite profética. Hoje é uma noite profética que Deus vai estar despertando sonhos, vai estar despertando
coisas que estão adormecidas no coração de vocês aí, ou já foram esquecidas, e Deus está aqui para restaurar tudo isso que já foi depositado no coração. E o verso base hoje é Isaías 55, e é um verso muito rico, né? Deus ali naquele capítulo, ele fala sobre aliança, ele fala sobre buscar a Deus, fala de arrependimento, fala como Deus pensa, fala que a palavra cumpre um propósito para que ela foi designada, fala sobre restauração, enfim. É um versículo muito rico, mas a gente vai focar nos versículos 8 e 9, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Legal? Quem aqui tem sonho? Quase todo mundo? Legal. Essa palavra é para também quem não tem sonho, beleza? Então, é para todo mundo. E eu tenho alguns sonhos que são bem ousados, eu vou compartilhar aqui com vocês, né? O primeiro sonho é um sonho ministerial aqui de alcançar 1 bilhão de pessoas. E eu tenho compartilhado isso com o pastor Hélio, e a gente já sabe que a gente vai trabalhar fortemente na internet com outras línguas, e a gente sabe que isso é algo que já está no coração do pastor Hélio, e a gente vai estar desenvolvendo isso aí cada vez mais. Legal? E um segundo sonho que eu tenho é um sonho pessoal, de fazer uma viagem de volta ao mundo com a família. É um sonho bem doido. Mas se a gente pensar no primeiro sonho de alcançar 1 bilhão de pessoas, é bem doido. Eu compartilhei 2 sonhos que eu tenho aqui. Agora eu quero que você, nesse momento, pare e pense no seu sonho mais doido que tem no teu coração. Para aí, pensa nele agora. Todo mundo pensou? Trouxe ele à mente aqui? Legal. Por que eu falo que esse sonho é bem doido, né, de alcançar 1 bilhão de pessoas? Porque eu sei que não vai depender de mim só, não vai depender só de uma pessoa, vai depender de toda uma movimentação do Espírito Santo. Então, quando ele coloca algo bem assim grande no teu coração, cara, vai fundo, porque a gente coloca a dependência toda nele, para a gente ver esses sonhos serem realizados. O pastor ele também tem sonhos aqui, que ele fala assim, cara, e aí, como é que isso vai acontecer? Eu falei, não sei, mas se Deus colocou no teu coração, ele é quem vai completar essa boa obra, não é a gente, não é a nossa força, né? Então, eu te dou uma dica aqui, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, tá? Então sonha grande mesmo, cara, sonha alto mesmo, porque se não acertar uma estrela, sei lá, se não acertar a lua, acerta uma estrela, não sei como que é a história que o pessoal conta sobre isso aí, mas tem que sonhar alto mesmo, cara. Deus ele não coloca na Bíblia nenhum sonho pequeno ali na visão dos reis ali, dos profetas, dos homens de Deus, são coisas que realmente estavam fora do alcance deles, então a gente tem que ir fundo. E eu tinha um sonho que durante muito tempo aí eu trabalhei em cima dele, o sonho de ser empresário. Eu sempre quis ser empresário. Não sei por quê. Talvez é por causa da influência, talvez, dos amigos nossos que minha mãe trabalhava junto com a mãe dele, e eles sempre foram empresários. Eu sempre estudei e me dediquei para ser empresário. Eu, ciente que empresário aqui no Brasil não pode ser, às vezes, só bom em um assunto. Ele tem que conhecer de tudo um pouco, e ele foi me preparando até onde eu estou aqui hoje, ajudado aí essa igreja aqui no que eu tenho feito. E eu tenho sonho e projetos até para os próximos 30 anos, né? Tem bastante coisa mesmo. E eu vou anotando tudo que foi sendo realizado, tudo que Deus foi me concedendo. E isso é muito legal, porque eu olho para trás e vejo gratidão nisso. E eu olho para frente e eu fico na esperança, cara, o melhor de Deus ainda está por vir. Tem coisas muito melhores ainda para acontecer. E eu nunca deixo a bola cair. É legal você ter isso anotado, porque você vai realmente vendo o quanto Deus já trabalhou na tua vida e você vai anotando os próximos sonhos ali para você estar mentalizando, para você estar sempre lembrando, orando a respeito daquele sonho. E isso também torna a nossa vida intencional. Quando a gente tem objetivo, a nossa vida é intencional. A gente acaba com aquele deixa a vida me levar. Você sabe para onde você está indo, você sabe onde você quer chegar. Isso facilita muito a nossa vida, né? E em dezembro de 2007, isso aí há 12 anos atrás, aconteceu algo muito interessante, que foi essa chamada aqui para a Academia da Fé. O pastor Hélio foi lá em casa, conversou comigo e falou que estava precisando de uma pessoa para ajudar ele na área de comunicação, de gravar vídeos, que ele queria entrar na televisão e ele não tinha nem nada ainda aqui, né? A casa ainda era lá do outro lado, eu não lembro se a gente tinha passado para aqui, acho que foi 2008 que passou para cá,
Ele falou que iria trabalhar na televisão, levar essa mensagem, e na casinha pequena ali, tu ficava assim, cara, o negócio não cabe muito nessa casa não, né? Nesse tamanho de casa ir para televisão, porque a gente sabe que televisão é uma mídia ainda cara, né? E eu falei para ele, pastor, na boa, eu acho que não tem nada a ver, cara, porque, pô, meu sonho é eu tocar minha empresa, já estava com a empresa rodando, tinha alguns clientes muito bons ali, e eu falei, cara, acho que não tem nada a ver não. Ele falou, não, fica tranquilo, cara, só ora sobre isso, só ora sobre isso aí. Eu falei, não, beleza, orar eu oro, tranquilo. Aí eu orei, né? Orei e de pirraça eu botei uma condição, cara, que nem a Jaque sabia na época, eu nem falei para ela, eu falei, Jaque, ó, o pastor Hélio veio e falou isso aqui, e pediu para orar, eu vou orar sobre isso aqui. Beleza, orei, passou mais ou menos um mês, coloquei uma condição que nem ela sabia, era muito específica. E aí, quando eu fui conversar com o pastor Hélio, qual é a primeira coisa que ele chega e fala comigo? A condição que eu tinha colocado para Deus. Eu falei, cara, não é possível, eu percebi lá dentro. Chegou a hora de tu ir, cara, aquele testemunho interior, chegou a hora de você ir trabalhar com ele. Então, eu, naquela época ali, obedeci da forma que eu entendia a Deus. Legal. E Ele sempre vai trabalhar no teu nível. Deus sempre vai trabalhar no teu nível. Mas o importante é você corresponder ao que Ele te pede durante a jornada. Porque hoje você está aqui, ou você já pode estar aqui, e se você corresponder a Deus, você vai amadurecendo, você vai evoluindo, e você vai se tornando mais perceptível para que Ele tem direcionado para a tua vida. Legal? E o interessante é que ali minha vida mudaria completamente, né? Minha vida mudaria completamente naquele sentido. E ali, pessoal, minha vida mudaria completamente, né? Porque ali foi o início foi a continuação de uma jornada para eu seguir os planos que Deus tinha para a minha vida. E as 3 formas mais comuns que o Espírito Santo fala comigo, e aqui eu vou até sugerir um livro do Kenneth Hagin, que é o Seguindo o Plano de Deus, é um da capa verdinha, pelo menos era, não sei se já mudou. Cara, esse livro é fantástico, porque tem um trecho ali que ele mostra formas de como Deus fala contigo. Pelo menos as mais comuns são essas 3. Talvez contigo possa ser um pouquinho diferente. Se você quer aprofundar nesse assunto, lê esse livro, Seguindo o Plano de Deus. Porque para você seguir o plano de Deus, você precisa entender como é que Ele vai falar contigo. E você precisa entender como é que é essa relação com o Espírito Santo. Legal? E as 3 formas que eu coloquei ali é o testemunho interior. Eu citei aqui no início, que é aquela percepção que você tem aqui dentro de você, que alguns chamam de feeling, né? Mas é algo que você sente lá dentro. Não tem uma voz, não tem uma palavra, não tem nada. Já a voz mansa e tranquila é aquele exemplo que eu dei para vocês, que eu estava lá em cima do púlpito lá em Ribeirão, e aí você percebe uma voz falando contigo ali, você não ouve, mas você percebe uma voz falando contigo. E a terceira é a voz autorizada, que eu vou dar um exemplo um pouquinho mais para frente. Legal? Mas essas são as 3 formas que Deus mais fala comigo, né? E durante esses 10 anos, eu aprendi muito e quero continuar crescendo nessa jornada. Separei hoje 3 princípios para compartilhar com vocês. Eu não sei o que tem com 3, cara, mas tudo meu é 3. Não sei porquê. O pessoal que trabalha comigo, eu peço 3 opções, eu peço 3, sempre é 3. Não sei porquê, mas é 3 mesmo. Tá fluindo. Mas antes, deixa eu te dar a melhor notícia antes de eu entrar nesses 3 princípios, né? Em um momento de oração, eu lembrei de um post do Flávio Augusto. Não sei se vocês conhecem o Flávio Augusto, é um empresário brasileiro, é bem conhecido aí, tem bastantes negócios aí, é bem sucedido no meio empresarial. E eu tinha visto um post dele naquela semana que dizia o seguinte: nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar um dia o meu time de coração jogaria um estádio que é meu. Ele estava falando sobre um estádio que ele tem e o time dele foi jogar lá, e ele falou, cara, nem no meu melhor sonho eu podia imaginar aquilo ali. E no meu momento com Deus, em oração, eu só lembro daquele momento que Deus ia no entardecer lá conversar com Adão. Então eu gosto de conversar com Deus andando, batendo papo com Ele, e eu estou ali. Poxa, aí eu lembrei desse post, comecei a falar de alguns sonhos que eu tinha ali, e eu falei, cara, tem uns sonhos aqui maneiros aqui pra caramba, alcançar 1 bilhão de pessoas, isso, aquilo, outro, tal. E aí, do nada, veio aquela voz mansa e tranquila: os seus melhores sonhos não são nada. Aí eu fiquei até meio chocado, eu falei, mas são sonhos legais, hein, cara, são sonhos bacanas pro reino. Aí ele falou, os teus melhores sonhos não são nada, comparado aos sonhos que eu tenho para você, que são eternos. E aí eu falei, é verdade, o senhor tem razão. Os meus melhores sonhos não são nada comparado aos sonhos que eu tenho para você.
porque eles são eternos. Vamos ler novamente esse verso que a gente leu de Isaías 55, só que na outra versão, na nova tradução da linguagem de hoje, que diz algo que é muito importante para a gente entender isso que eu quero trazer para vocês. Pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e a minha maneira de agir é muito diferente da sua, declara o Senhor. É lógico, a nossa mente é muito limitada, por mais que a gente tenha bons sonhos, cara, nada se compara aos sonhos de Deus. Como ele disse ali, meus pensamentos são muito diferentes do seu. A nossa mente tem uma limitação tão grande porque a gente é muito limitado ao que a gente vê, ao que a gente está percebendo, né? Mas Deus, ele é ilimitado, cara, porque ele criou todo esse sistema solar, tudo o que acontece na Terra, toda essa perfeição para a gente chegar aqui, ter o oxigênio no nível certinho, 20,98% dentro da atmosfera, que é a porcentagem perfeita para a gente viver. Se fosse mais oxigênio, tudo pegava fogo, se fosse menos oxigênio, a gente morria. E isso está rodando durante anos, milhões de anos aqui, tudo perfeitinho para a gente funcionar. E como que a gente agora já está sabendo que os nossos melhores sonhos não são nada, comparado aos sonhos que Deus tem para a gente que são eternos? É algo muito importante que o que Deus sempre vai te pedir em fé nunca vai fazer sentido. Porque se fizer sentido, não precisa de fé. Amém? Então, o que Ele te pedir não vai fazer sentido nenhum na tua vida mesmo. Por isso que, quando eu falei aqui sobre sonhos, que os sonhos que geralmente Ele coloca no nosso coração são grandes mesmo, é para a gente não alcançar na nossa força. Legal? E na nossa jornada aqui, a gente vai aprender agora aqui, eu vou compartilhar com vocês os 3 princípios. Vamos lá. Primeiro princípio. Seja ensinável. Legal? Nesse princípio, seja ensinável, eu trago o apóstolo Pedro. E por que Pedro, né? Pedro, para mim, é um dos personagens dos discípulos, assim, os mais engraçados, né? Que Pedro, ele era bem doidão mesmo, assim, para mim, ele era muito doidão, cara, porque Jesus, quando foi preso, ele chegou, cortou a orelha do servo do sacerdote. Jesus chegou ali para lavar os pés e não, dá um banho aí, Jesus, dá um banho logo em tudo aqui, lava tudo. Aí um monte quando Jesus teve o corpo transfigurado, Pedro falou assim, não, Jesus, aqui está tudo bem aqui, vamos fazer uma tenda, vamos ficar aqui, vamos morar aqui, lá embaixo tem muito trabalho, o pessoal dá muito trabalho, vamos ficar aqui em cima. Jesus, quando falou que precisava morrer, ele falou, não, Jesus, que é isso? Aí Jesus dá aquela pernada nele lá, arreda-te de mim, Satanás. E aí, cara, como é que Pedro, né, um cara assim, tão doidinho assim, Jesus apostava tanto nele, né? Porque Pedro, ele era um cara ensinável, ele não se escondia atrás de desculpas justificativas. Você não vê um momento Pedro se justificando, não, Jesus, foi por causa de fulano de tal que eu fiz isso aqui, não. Ele abaixava a cabeça, se arrependia e seguia em frente. Tem um verso aqui que vai ajudar muito a gente a entender melhor essa abordagem e esse posicionamento de Pedro. Aqui em Lucas 22, 31 e 32, é aquele trecho clássico que Pedro nega Jesus. Mas um pouco antes, Jesus está conversando com Pedro e tem esse diálogo aí. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Legal. A gente já viu isso em algum lugar, não já? Aonde? No Antigo Testamento, lá na vida de Jó. O diabo chegou e falou assim, Jó está aí, na moleza, tudo do bom e do melhor, mas se tu deixar ele na minha mão, quero ver se ele vai ficar assim mesmo. Cara, e a mesma coisa acontece com Pedro. Satanás chega ali para pedir, para peneirar, dar uma peneiradinha em trigo para ver se Pedro estava firme mesmo. E olha só o que Jesus fala depois. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, para que a tua fé dure tempo suficiente para você passar por essa situação, por esse problema que você está enfrentando. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E olha só, você sabia que Jesus intercede por você também? Além de só ter intercedido por Pedro? Você sabia disso? Olha só, lá em Hebreus 7:27 diz, portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam, pois vive sempre para interceder por eles. Amém? Olha só também Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita do Pai e também intercede por nós. Jesus intercede por você, meu amigo. Ele intercede o tempo todo por você.
para que a tua fé não desfaleça, para que você siga um pouquinho mais adiante, para que você complete mais esse dia, para que você não se preocupe com o dia de amanhã, resolva o dia de hoje, continue confiando nele dia após dia. Mas vamos voltar aqui para o nosso caso de Pedro aqui, que foi muito legal. Acontece algo muito interessante aqui, depois de Jesus ressuscitar, que está lá escrito em Marcos 16, 7, não é? Jesus, ele chega, ressuscita, vem as mulheres lá, encontra Jesus, ele fala assim, vai adiante e pede para os discípulos e a Pedro. Ele sabia que Pedro precisava de restauração. Você pode imaginar ali que Pedro ficou devastado ali, né? Porque a Bíblia diz que ele depois chorou amargamente, porque ele tinha negado a Jesus. E provavelmente ali Pedro estava totalmente devastado, principalmente porque o diabo falou assim, eu vou peneirar Pedro aí mesmo, vou peneirar Pedro. Então a pressão foi em cima dele, cara, imagina a mente dele ali. Jesus morreu, provavelmente ele já tinha desistido, talvez dos sonhos que Deus tinha colocado no coração de Jesus, tinha falado para ele, já tinha voltado a pescar, fazer as coisas do dia a dia, estava ali, cara, totalmente perdido ali, e cheio de pensamentos ruins, porque o diabo veio para peneirar ele mesmo, para massacrar com Pedro, né? E talvez você esteja desfalecido hoje, talvez você esteja numa situação muito parecida com Pedro, por ter desapontado a Deus, por ter saído da direção que ele te pediu, por ter errado, por ter ali ficado fora do propósito dele, mas hoje ele te chama pelo nome, ele te chama pelo nome Gomes, ele te chama pelo nome Márcio, ele te chama pelo nome Sérgio, para te restaurar, meu irmão. Ele te chama hoje para te restaurar. Os sonhos que Deus colocou no teu coração não estão mortos, não. Ele quer restaurar, ele quer que esses sonhos, todos esses sonhos se cumpram. Não é para tua honra e para tua glória, não, para honra e glória do nome dele. Legal? E esses sonhos que Deus colocou no teu coração não é para parar em você. Que aí Jesus fala para ele, depois de você passar por isso aí, depois de você se converter, volta e ajuda teus irmãos. Então, esses sonhos aí, tudo isso que você tem passado é para te fortalecer e para impactar a vida de outras pessoas que ele vai colocar no teu caminho. A nossa vida não é para se resumir em nós mesmos, né? Nossa vida sempre vai estar envolvido outras pessoas. Sempre vai estar envolvido, seja no teu trabalho, você não faz uma empresa sozinho. Você não faz um negócio sozinho. Uma igreja não acontece sozinha. É uma reunião de pessoas. Então, cada vez que você é fortalecido, que você passa por uma situação, você vai poder ajudar outras pessoas que estão enfrentando aquele problema naquela situação que você passou. Amém? Então, faça como Pedro. Não se esconda atrás de justificativa. Seja ensinável e siga em frente. Amém? Então, vamos para o segundo princípio. Tenha convicção. Legal. Convicção, eu trago Abraão, pai da fé. Todo mundo aqui conhece Abraão, né? Abraão teve uma história fantástica ali, né? Mas nem tudo são flores, né? Ele teve muitos problemas ali também ao longo da sua jornada. E eu quero aqui fazer um breve resumo aqui da chamada de Abraão até o sacrifício de Isaac. Isso está no livro de Gênesis, eu coloquei ali o 12, ali é o capítulo, e aí eu só vou citando aqui o que foi acontecendo. Lá em Gênesis 12 foi a chamada de Abraão. Abraão tinha 75 anos. Bacana, legal. No capítulo 13, Deus aponta a promessa da terra. Né? Legal. No 15, ele tem a convicção e a aliança é feita com ele ali. Ele creu e depois foi imputado à justiça. Primeiro ele creu, depois foi imputado à justiça. Mas isso também não eximiu Abraão de erros. A gente vê no verso seguinte, 16, nasce Ismael. Deus tinha feito uma promessa para ele, e aí Abraão, no meio do caminho, falou assim, pô, Senhor, acho que eu vou dar um jeitinho aqui, né? Vou dar um jeitinho. Quem aqui já deu um jeitinho aqui nas promessas de Deus? Já tentou dar um jeitinho? Todo mundo, né? Cara, e aí depois a gente vê, cara, caramba, que furada que eu me meti, cara. Podia ter esperado, era melhor ter esperado. E aí, depois a gente tem no 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Cara, isso aqui é interessante pra caramba, porque Deus começa a fazer ele falar antes dele ser. E aí, no 18 ali, Sarai, ele troca o nome de Sarai para Sara também. Abraão, nessa situação, com 99 anos, riu da situação, falou, Senhor, já tô coroa, cara, isso aí acho que não vai dar mais não, cara, esse sonho, esse plano tem para mim aí,
não tem mais como rolar isso não. Legal. Só que no verso seguinte, 21, com 100 anos, um ano depois, nasce Isaac. Ali muda muita coisa na vida de Abraão. Abraão, até ali, ele titubeia em várias situações que são relatadas. Ele titubeia. Deus fala com ele, ele fala, ele já tinha crido, hein? Ele já tinha crido, já tinha sido imputado por justiça, mas ele ainda titubeava. Mas nesse período ali, do 21 para o 22, não sabe se o tempo exato ali, de quanto tempo levou até Deus pedir Isaac, mas Isaac já era um rapazinho. Né? Rapazinho para os judeus são a partir de 13 anos, já é rapazinho, já é considerado adulto para eles, então provavelmente foi para cima da cidade. Deus pede Isaac. Nesse tempo que a gente não sabe ao certo, ele desenvolveu um profundo relacionamento e uma confiança com Deus, muito maior, porque ele viu que a promessa tinha acontecido. E o que é interessante é que quando Deus pede o que era mais valioso para ele, ele não titubeia. Ele não titubeia. Quando Deus pede Isaac, ele não deu justificativa ou riu da situação. Ele simplesmente foi fazer o que Deus tinha pedido para ele, mesmo sem nunca ter visto ninguém ressuscitar. Ele falou assim, cara, eu vou fazer o que Deus me pediu, e se for preciso, Deus, ele é tão poderoso que ele pode ressuscitar o meu filho. Aqui ele já prefigurava Jesus, e tem uma série de detalhes aí que, se você fizer a escola de adoração, tem uma matéria que é bem destrinchada, todos esses passos aí, de Abraão até o sacrifício de Isaac, que é fantástico. Quem já fez aqui pode saber o quão bom essa matéria. Mas você precisa desse nível de convicção para você simplificar a tua escolha. Quando você sabe exatamente o que você tem que fazer, você diz não para as outras coisas muito fácil. Vamos pensar aqui no maratonista de elite, não é? Nosso amigo Edgar aqui, corredor, Jupira também foi corredora também, hoje em dia treina novos talentos aí no Brasil. Cara, o maratonista, ele precisa de energia, não é? Não precisa para correr lá 42 quilômetros, mas ele não come no dia anterior uma feijoada. Eu vou comer uma feijoadinha, porque eu preciso de energia, né, para chegar lá do outro lado. Não, cara, não. Ele escolhe muito fácil o que ele não deve fazer, porque ele sabe o que ele precisa fazer para chegar lá, né? É muito interessante que Paulo, ele dá vários exemplos, né, no Novo Testamento sobre a determinação de um atleta em relação com a vida cristã, né? E hoje eu falo aqui para os homens dessa casa, cara. Quando você não corresponde a Deus, todos sofrem na tua casa. Inclusive os seus pets também sofrem. A gente vê na Bíblia, cara, que os homens que obedeciam a Deus, tudo deles eram abençoados. A gente vê isso lá em Deuteronômio, que a bênção se estende por tudo que ele tem. Mas a maldição, ou quando a pessoa se desvia do propósito de Deus, as consequências não é só para ele, não, é para toda a família, cara. E para tudo que ele tem. Então, para os homens dessa casa aqui, vocês são postos de autoridade na sua família. Fique esperto, cara. Fique esperto para você não dar lugar ao diabo. Legal? Durante a nossa jornada, o foco não são as dificuldades ou os desafios que a gente tem enfrentado, mas quem você está se tornando. Quem você está se tornando que tem que ser o foco. Porque toda pressão, toda dificuldade é passageira. É passageira para te preparar, para te fazer melhor para o que Deus tem à frente para a tua vida. Amém? E depois de 10 anos, em dezembro de 2017, foi muito interessante. Exatamente 10 anos, né? O pastor Eli tem falado de ciclos de 10 anos aqui na igreja. Na minha vida eu sempre vejo pequenos ciclos de 2 anos, mas eu não tinha reparado até eu preparar isso ali de 2007 para 2017, um ciclo de 10 anos. Sempre ciclos pequenos de 2 anos, mas enfim, um ciclo maior de 10 anos. Que ali aconteceu algo muito interessante, né? Tem exatamente aí 1 ano e meio atrás, mais ou menos. O Espírito Santo me pediu algo muito difícil para mim, cara. Ele me pediu algo, uma das coisas que eu mais queria, cara. E estava tudo dando certo. Estava tudo dando certo aparentemente, tudo encaminhando, né? E eu fiquei assim, cara, eu sei que o plano que você tem para mim, isso aí não tem mais nada a ver, mas vamos tentar encaixar isso aqui também, porque isso aqui é legal. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo. E eu tentei ainda relutar umas 2 semanas ali, cara, mas eu sabia que aquilo ali não tinha mais nada a ver com o plano e o propósito que ele tinha para a minha vida. E aí foi quando eu vi a voz autorizada do Espírito Santo.
Cara, a voz autorizada é completamente diferente daquela intuição, daquela voz do testemunho interior, e é completamente diferente da voz mansa e tranquila. A voz autorizada chegou assim: você não pode virar o ano desse jeito. Você tem que arrumar isso agora. Isso era dia 30. Era dia 30 de dezembro. Eu liguei para as pessoas que eu tinha que ligar, resolvi e falei, cara, preciso conversar com vocês hoje, que amanhã não vai dar. E aí, beleza, conversei e resolvi aquele negócio naquele dia. É completamente diferente. É uma voz, cara, que tu entende ali completamente com todo o contexto que está acontecendo, que você precisava tomar uma ação rápida. Pode ser, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu dessa forma. Você não pode virar o ano desse jeito. E aí, beleza, tomei a decisão, falei, beleza, senhor, o senhor está certo, cheio de razão. Deixa eu fazer o que o senhor está me pedindo. E aí, o que é interessante que eu tenho aprendido que seguir a Deus nunca é prejuízo, cara. Isso o brother Hagin já falou em diversos livros. Você já leu algum livro do Kenneth Hagin, inclusive aquele que eu citei aqui anteriormente. Seguir a Deus nunca é prejuízo, cara. E o melhor que a gente pode fazer é seguir essa direção dele para a gente não estragar tudo. Porque ele tem os melhores planos para a gente, ele tem os melhores sonhos para a gente, não é? E talvez você pode estar pensando assim, cara, mas eu estou muito novo, ou eu estou muito velho para fazer o que Deus me pediu. E daí? O que tem a ver ser novo, ser velho, cara? Não é na tua força. Você vê Davi foi chamado novinho para... Davi foi chamado novinho para ser rei de Israel. Já outros, como Abraão, a promessa foi se cumprir com 100 anos. Cara, quem te disse que idade ou alguma coisa tem a ver com fazer a vontade de Deus? Não é? E quem te disse que ia ser fácil? Talvez Deus já te pediu para você abrir mão de alguma coisa. Talvez Deus já te pediu, cara, essa amizade aí não está legal para você continuar com ela. Essa situação que está acontecendo aí não está legal para você continuar com ela. Mas talvez você goste muito, ou você queira muito aquilo ali. Mas Deus já te pediu. E aí quem te disse que ia ser fácil? Cara, se fosse fácil, todo mundo faria. O mundo estaria a mil maravilha. Estou certo ou cheio de razão? Mas você que gosta, né, dessa frase. E aí eu tenho uma sugestão para você. Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? E pode ter certeza que ele vai pedir teu Isaac, meu amigo. Ele vai pedir. Eu presenciei isso na minha vida. Uma das coisas que eu mais queria, ele me pediu. E, como eu te disse, eu ainda tentei relutar um pouquinho, mas, cara, pode ter certeza que ele vai te pedir. E essa imagem representa bem isso. Olha só a situação ali. A garotinha com um ursinho, né? Legal. Ursinho. Mas eu amo tanto isso, Deus. E Jesus está com um ursão lá atrás dela assim. Somente acredita em mim. E aí, o que a gente aprende com essa imagem? Larga o teu ursinho, meu amigo. Larga o teu ursinho, cara. O teu ursinho não é melhor do que o ursinho que Jesus tem para você? Larga esse teu ursinho agora aí. No nome de Jesus, cara. Olha só. E eu vou te dizer mais uma coisa. Se você não se submeter à vontade de Deus, haveriam dias que seriam os melhores dias da sua vida. E eles nunca vão existir. A não ser que você se entregue a Ele. Se você resistir e não se entregar a Deus, haverá pedaços da sua vida que nunca irão existir. E eles seriam os melhores dias da sua vida. Às vezes, como eu comentei aqui, no nosso raciocínio, no nosso modo de pensar aqui, limitado, a gente acha que a gente tem as melhores situações para a nossa vida, cara. A gente não tem as melhores situações para a nossa vida. A gente precisa se entregar para Ele, porque eu não quero perder, cara, dias que Ele tinha preparado para mim, que eu, por minha vontade, por não submeter à vontade dEle, perdi, cara. Que isso? Não quero que aconteça para a minha vida. E como eu disse, se estende para toda a família, não é? Então, essa convicção são as evidências de um teu homem interior que te faz focar na materialização da promessa ao invés do gigante. Legal? Vocês lembram de Davi? Todo mundo aqui já ouviu falar da história de Davi, né? É bem interessante que quando ele chegou e viu toda aquela afronta de Golias, ele se levantou ali e o pessoal, moleque, tu tá maluco, cara? Cheio de adversidade ao redor, não tinha nada favorável aos olhos humanos, né? Não tinha nada favorável. E Davi, ele tinha plena convicção, primeiro, de quem Deus era, e depois de quem ele era em Deus. E ele chegou já metendo para seu incircunciso,
aí já fala de aliança, já vê que ele tem um conhecimento completo de quem Deus era e da aliança que Deus tinha com ele. Ele chegou, seu incircunciso, hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e vou receber toda a recompensa do rei, seu mané. Mas eu vou na minha força não, eu vou na força do Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, rapaz. E aí, o que aconteceu ali? Meu irmão, Golias não deu nem pro primeiro round. Fosse MMA, foi o recorde, foi recorde, porque não chegou nem a começar, começou, tacou a pedra, pum, um segundo nocaute. Que isso, cara, no mesmo dia ali, Davi arrancou a cabeça de Golias, cara. Ele sabia quem Deus era e ele sabia quem ele era em Deus. Por quê? Ele tinha convicção. Então, meu irmão, mantenha a convicção. Você precisa manter a sua convicção. Você precisa saber bem quem você é em Cristo, qual a aliança que Deus tem, que já foi entregue nas nossas vidas, né, para as nossas vidas. A gente precisa se alinhar com essa promessa, cara, e desfrutar das bênçãos de Deus. Legal? Terceiro princípio, seja humilde. E nesse princípio aí, eu trago Jesus, o Rei dos Reis. O Rei dos Reis foi humilde. E aí em Filipenses 2,8 diz o seguinte: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Profundo isso aí. Que a gente aprende aqui que obediência requer humildade. Isso é algo tão interessante que Jesus, ele não pode fazer isso por você, nem Deus fez isso por Jesus. Jesus teve que ir até o final, como homem ali, se submeter a tudo. E aí Jesus passa 30 anos aqui e não faz nada, cara. Como é que pode isso? Isso é uma loucura. Como é que Jesus passa 30 anos aqui na terra, vendo os doentes, vendo os leprosos, vendo todo mundo lá, pressão de ajuda, e ele não faz nada? Se a gente olhasse nos olhos naturais, né, falar que o ministério de Jesus estava bem furado, né, estava bem caído, né? Esse cara 30 anos aqui não fez nada, não curou ninguém. E aí? Por que aconteceu dessa forma? Porque tudo existe um tempo e um modo para acontecer. Jesus, ele precisava daquele tempo de preparação. Aquele tempo ali, ninguém percebeu, mas Jesus estava se sujeitando a toda a vontade do Pai. Ele foi humilde em todos aqueles momentos, submetendo à vontade do Pai, à vontade do Pai, à vontade do Pai, submetendo à vontade do Pai. E ele plantou tanta semente ali, cara, que ninguém viu. Mas nos 3 anos que Jesus passou aqui na terra, no ministério dele, ele fez tanta coisa, que lá em João 21, 25, diz o seguinte, cara, se tudo que Jesus fez fosse registrado em livros, não tinha livro que coubesse. Cara, isso que é eficiência. Não é o quanto você faz, não é o tempo que você faz. Cara, 1 ano, Jesus pode mudar completamente a tua situação, e às vezes você está trabalhando 10 anos arduamente, mas não está se entregando à vontade de Deus. E você pode estar pensando assim, cara, tu está falando isso aí, mas tu não sabe da minha situação. Minha situação não tem mais jeito. Minha situação não tem mais como ser resolvida, não tem mais tempo. Não tem mais tempo para ser resolvida. Eu te levanto uma palavra aqui no nome do Senhor, cara. Joel 2,25, restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. O migrador, o devorador, o destruidor, ele é um Deus que consegue te restituir o tempo que você perdeu. Deus tem como recuperar o tempo perdido na sua vida, meu irmão. Ele é o Senhor dos tempos, cara. Como eu te disse, na nossa limitação pode não dar tempo, mas não é na nossa limitação. Por isso que a gente tem que submeter à vontade dele. Jesus em 3 anos fez que nem em 300 anos a igreja, qualquer outro cara antes fez, 3.000 anos antes fez. Ele só precisou de 3 anos. E aí? Só que passou 30 sem fazer nada, né? Mas ele estava se preparando, ele estava se sujeitando toda a vontade de Deus. Ninguém vai ver o teu plantio, mas todos vão ver tuas colheitas. Então é importante a gente se entregar a esse plano de Deus. Você quer cumprir tudo que Deus planejou para a tua vida? Você quer? Você também quer desfrutar das coisas boas da terra? Todos nós queremos, né? Isso é promessa de Deus. Tem um verso que eu amo, já li centenas de vezes já, que é Isaías 1,19. Eu sempre lia na Ara e tudo mais, em outras versões, mas eu li na nova tradução da linguagem de hoje, que diz algo muito, muito interessante. Se forem humildes e me obedecerem,
vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Amém? Cara, se vocês forem humildes e me obedecerem, não é só se quiserdes e me ouvirdes. Isso também é legal, mas essa versão, na palavra no original, realmente tem tudo a ver com humildade e obediência. Amém? Vamos ficar de pé? Eu fiz essa pergunta para a minha vida. Eu fiz essa pergunta tem algum tempo. E eu estava questionando a Deus assim, por que tanto tempo para algumas coisas acontecerem na minha vida? Por que tanto tempo para eu ter o entendimento que eu tenho hoje sobre o meu propósito, sobre o que Deus tem para a minha vida? Eu fiquei perguntando assim, cara, por que tanto tempo, Senhor? Por que não foi mais rápido? E aí veio aquela voz mansa e tranquila, novamente, que me diz o seguinte: leva pouco tempo para eu fazer as coisas acontecerem, mas demorou muito tempo para eu trabalhar o teu interior. E o problema não está em mim, depende do tamanho da sua entrega. Eu ouvi aquilo ali, eu falei, cara, dura essa palavra, hein, Senhor? Mas é exatamente isso, cara. Não depende de Jesus. Tudo que Ele fez, tudo que Ele providenciou para a tua vida, já foi feito. E Ele, cara, falou comigo, depende só do tamanho da tua entrega. E nessa conclusão, eu trago uma frase que um general, eu não sei o nome dele, mas era um general muito famoso, porque ele mandava um mensageiro com essa seguinte frase: rebele-se e morra, ou renda-se viva. Essa frase foi muito legal, cara, porque eu falei assim, caramba, esse cara já mandava o aviso que o negócio ia pegar fogo. E eu falei, cara, exatamente isso que Jesus propõe pra gente, cara, rebele-se e morra, porque nele está a vida, nele está tudo que nós precisamos, nele está toda a ampla suficiência, está toda a provisão. E é essa a pergunta que eu faço para a tua vida hoje, cara. Como é que está a tua vida? Você quer se entregar completamente a Deus? Você quer se render completamente a Deus? Por melhor que seja, ou mais brilhante que seja, os teus sonhos, eles não são nada, absolutamente nada, comparado aos sonhos que Deus tem para você. Mas é preciso você se render a eles. Legal? Eu quero aqui com a Dani aqui aproveitar, puxar aqui uma música aqui, um hino, e aproveitar, pedir para você checar o teu coração. Checa teu coração agora. Se tem algum orgulho resistindo à vontade de Deus. Lembra que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é? Se você se identificou com essa mensagem também, eu ia pedir para você vir aqui na frente para a gente orar por você. Tá? Se você se identificou com essa passagem, com essa mensagem, se você tem algum sonho que foi deixado de lado, se você tem algum sonho que foi abandonado, eu ia pedir aqui para você vir aqui na frente. Eu também passei por isso. Eu abandonei sonhos que Deus tinha colocado no meu coração e no momento que eu me entreguei para eles, eu vi, cara, é muito melhor me render a Deus, me entregar ao que Ele tem para minha vida. E é nessa unção aqui, ao que Deus trabalhou no meu coração, que eu vou passar para vocês também. E Deus, Ele quer restaurar os teus sonhos. Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer restaurar a tua alegria. Ele quer restaurar completamente tudo aquilo que Ele planejou para você. E o desejo de Deus, cara, é que você cumpra esse sonho maravilhoso. Legal? Puxa aí, Dani. Os teus sonhos são maiores que os meus. Os teus caminhos bem mais altos do que os meus. Você vai cantar, vou ministrar junto, tá? Toma minha vida. Canta. Cante junto com a gente aqui. Cante junto com a gente aqui. Tudo é teu. Toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor. Uou! É isso aí. Os teus sonhos, ó Pai. Yeah! Os caminhos deles são maiores que os nossos. Toma a nossa vida, Senhor. Tudo é teu, Senhor. É isso aí. No nome de Jesus. Coloca diante de Deus os seus sonhos. Vamos lá, coloca diante de Deus os seus sonhos. É isso aí. É isso aí.
Toma a nossa vida, Senhor. Toma a nossa vida, Senhor. É. Meu Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu oro por cada um desses meus irmãos que estão aqui, Senhor. Que estão aqui colocando os sonhos que eles tinham no coração, que foram colocados de lado, Pai, por alguma situação, Pai, por algum motivo, por algum desviar, ó Pai, de foco, Pai, que no nome de Jesus, na unção do Teu Espírito, Pai, todos esses sonhos aqui, Pai, sejam restaurados, ó Pai, sejam avivados, Senhor. Derrama uma nova unção, uma unção de alegria, Pai, uma unção de renovo sobre a vida de cada um deles aqui, Pai. E que os sonhos, ó Pai, que estão no coração dele, que o Senhor colocou, todos eles sejam cumpridos, ó Pai. Sejam completadas essas carreiras, ó Pai. Fortalece-os, Senhor, no Teu Espírito, Pai, no homem interior deles, ó Pai. No nome de Jesus, ó Pai, que cada um possa, Deus, experimentar o poder, ó Pai, de servir a um Deus, ó Pai, que é grande, ó Pai, que é poderoso, ó Pai, para completar a carreira deles, ó Pai, para fazer infinitamente mais, ó Pai, do que aquilo que eles pensam, do que aqueles que eles sonham, Pai. No nome de Jesus, vamos lá. Venha! Uou! O Teu reino seja feita, Tua vontade. Yeah! Uou! Venha, o Teu reino seja feita, Tua vontade. Yeah! Vamos, venha! Venha, o Teu reino seja feita, Tua vontade. Venha, O Teu reino derrama, Pai, fogo, Pai, um fogo novo, Pai, sobre essas vidas, ó Pai. Tua vontade. Uou! Derrama um novo fogo, Pai. Um fogo novo, Pai, sobre a vida de cada um desses aqui, Pai. Um fogo do Teu Espírito, Pai. Para queimar, Pai, realmente, Pai, para que eles queimem de paixão por Ti, Pai. Por fazer a Tua vontade, Pai. Por se entregar, ó Pai, assim como Jesus se entregou, Pai. Uma entrega completa, Pai. Que eles possam, Deus, realmente completarem a carreira deles, ó Pai. E fazer isso, Pai, com alegria, Pai. No nome de Jesus, ó Pai. Todos os sonhos mortos aqui estão sendo restaurados no nome de Jesus. Se o teu sonho foi parado por alguma doença, por alguma enfermidade, eu dou uma ordem aqui no nome de Jesus. Toda enfermidade, toda doença que tem parado, tem impedido de você completar a tua carreira, os teus sonhos, nós repreendemos aqui na autoridade do nome de Jesus. Todo poder e toda autoridade foi entregue para nós, a igreja. Os milagres seguirão aqueles que creem. Se você crê, você vai experimentar o poder de Deus. Você vai experimentar o poder curador de Deus agora. No nome de Jesus, meu Pai. Nós nos levantamos aqui contra as enfermidades, ó Pai, que tem parado sonhos, ó Pai, que tem ceifado, Pai, vidas, ó Pai, tentado ceifar vidas, ó Pai. Nós nos levantamos na autoridade no nome de Jesus e amaldiçoamos todas elas, ó Pai. Que os corpos, ó Pai, sejam vivificados, ó Pai. Que o Espírito Santo possa vivificar cada corpo aqui, Pai, para que eles possam cumprir o Teu propósito, Pai, para que eles possam cumprir o Teu chamado, meu Pai. No nome maravilhoso de Jesus, ó Pai. Muito obrigado, Pai, por cada um deles aqui. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que está habitando dentro de cada coração aqui e vai ajudá-los a conduzir a toda a verdade, Pai. A toda a verdade, para que eles possam, Pai, serem crentes frutíferos, ó Pai. Não para eles, ó Pai. Como a gente falou aqui, Pai, os sonhos que o Senhor coloca no nosso coração são sempre para alcançar outras pessoas, ó Pai. No nome maravilhoso de Jesus, ó Pai, te agradeço por cada um dessas pessoas aqui, Pai. Amém. Amém? Se você creu, cara, é contigo. Teus sonhos estão restaurados no nome de Jesus. Legal?